Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre Filipe, um evangelista para os confins da terra. Sua revista, lição de número 8. Muitas pessoas hoje estão visitando as mães, e muito justo, e nós aqui estamos para aprendermos a palavra do Senhor. Filipe, um evangelista para os confins da terra. Eu quero dar uma palavra introdutória aqui, dizendo o seguinte para vocês: toda pessoa que vive guiado pela alma, também vive perdido em seus propósitos. Por quê? Porque o propósito é algo fixo. O propósito não se move o tempo todo. O propósito, ele não é algo que muda o tempo todo. O propósito é algo fixo. Eu tenho um propósito e eu me movo e vivo por este propósito. E o meu propósito, ele não muda no decorrer dos tempos. Na medida em que a vida vai passando, o meu propósito não muda, ele continua o mesmo. E nós precisamos viver por propósitos, e não de maneira almática. Vou explicar. A nossa alma, irmãos, a nossa alma, ela se movimenta o tempo todo. Nossa alma, ela tem reações que não são reações fixas. O salmista, de vez em quando, conversava com a alma dele, falava: "Ó minha alma, por que te abates? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, eu ainda o louvarei." O salmista vai dizer lá no texto assim: "Todas as noites eu estou nadando nas minhas lágrimas." Esse nadando nas lágrimas aí é a reação da alma dele. Então, quando você vai estudando os salmos e vai percebendo ali o salmista conversando com a sua alma, você vai percebendo que a alma ela é muito, muito inquieta o tempo todo. Então, hoje a alma é a sede das emoções. A alma é a sede das emoções. O que é que nós somos, na verdade? Você é um espírito que possui uma alma e habita num corpo. É isso que você é, por mais que a linguagem pareça um pouco mística, mas é isso que você é, um espírito que possui uma alma e habita no corpo. Isso porque acredita na tricotomia, que o homem é corpo, alma e espírito. Quem acredita que espírito e alma é a mesma coisa vai ter uma outra explicação, quando ele for dar aula ele fala disso. Eu estou falando aquilo que eu creio. Então, a alma é a sede das emoções. Todas as suas emoções estão inseridas na sua alma. E as nossas emoções, elas são emoções que se movimentam o tempo todo. Um pouco mais feliz hoje, um pouco menos feliz amanhã, mais animado, menos animado, depende do estágio de TPM, né? Depende. Então, a alma ela vai se movimentando aí o tempo todo. Agora, o nosso propósito é diferente. Independente do momento em que eu estou vivendo, meu propósito continua o mesmo. Quando eu sou movido pelo propósito, eu desenvolvo uma fé madura. Você vai para a faculdade e vai continuar crente, porque você tem um propósito. Você inicia um namoro e continua crente, porque você tem um propósito. Você está passando um problema financeiro, você continua crente, você tem um propósito. Você está passando um problema no seu relacionamento, no casamento, enfim, você continua firme, porque você tem um propósito. Você não é movido, querido, você não é movido pelas emoções. É o que disse o profeta: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, papapá, me alegrarei no Senhor. Propósito. O cara vai para o TG, vai servir o TG, né, Daniel Vitor? Serviu o TG, meu filho. Vai servir o TG, continua crente.
sem fazer igual um cara contou na igreja uma vez. Irmãos, glória a Deus, 1 ano servi no exército, entrei e saí, ninguém descobriu que eu era crente, glória a Jesus. Se tivesse descobrido, eu estava perdido. Só existe um motivo para as pessoas não descobrirem que alguém é crente. Só um motivo, não tem dois. É porque ele não é crente. Não tem como descobrir uma coisa que não é. Porque se ele for, é tranquilo. Mais hoje, mais amanhã, você é crente, não? É uma questão só de tempo. E às vezes nem de tempo, né? Na primeira. Então, eu estou dando essa palavra de introdução aqui para te convidar a pensar em qual é o seu propósito de vida. Eu vou adiantar para você, para te ajudar a pensar. Nós nascemos para a glória de Deus. Nós nascemos para a glória de Deus. Nós nascemos para viver uma vida que glorifica o nome do Senhor. Para isso que nós nascemos. Quando eu compreendo esse propósito de vida, aí o meu olhar está fixo no meu propósito. As situações em minha volta estão acontecendo. Existem coisas dando certo, existem coisas dando errado, mas o meu propósito continua o mesmo. Eu não vou me mover do propósito, porque o meu propósito continua o mesmo. E esteja onde estiver, né? Esteja onde esteja, eu continuo no mesmo propósito, servindo ao Senhor dentro de um propósito. Ah, fulano foi trabalhar num lugar onde só tinha ímpio e desviou. Ele desviou porque ele não conseguiu fixar os olhos no propósito. O apóstolo Paulo disse assim: deixo as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus. Eu tenho um alvo, ele está falando de propósito. Eu tenho um propósito. Por que tem gente, eu termino essa palavra introdutória agora, nós vamos para o texto. Por que tem gente que a vida espiritual dele é um ioiô? Quem brincou de ioiô aí? Não? Claro que brincou. Tem gente que a vida espiritual dele, eu vou usar outra linguagem então, é uma roda gigante. Um dia lá em cima, um dia lá embaixo, lá em cima, lá embaixo. A vida espiritual de uma pessoa é assim, porque ela não conseguiu entender qual que é o propósito para o qual ela vive. Quem está entendendo diz amém? Hoje crente, amanhã desviado, voltou, saiu de novo. O cara um dia me perguntou assim, passado algum tempo sem ver, me encontrou, e aí, é boa tarde ou é a paz do Senhor? Falei com ele, eu acredito que você deve estar bêbado. Como assim? O que é? Não, porque tem tanto tempo que a gente não encontra. Eu falei, não, senhor, eu vivo por um propósito. Agora, se você quiser reconciliar agora, eu vou orar com você aqui. Você está desviado? O que é isso? Vou fazer uma pergunta boba dessa. Tem gente que hoje é crente, amanhã não é mais, desviou, voltou, levantou a mão, todo apelo que vier e vem. Não estou falando daquele irmão nosso aqui que vem todo domingo no apelo. Irmãos, é outra coisa. E deixa eu dar uma palavra sobre isso aqui. Glória a Deus, porque ele vem todo domingo. Todos nós deveríamos vir na frente todo domingo, igual ele. Não é de que eu estou falando, não. Tem gente que toda vez que você fizer apelo, quem quer reconciliar, quem quer arrepender, voltar, ele vai vir, porque ele não entendeu o propósito ainda. E eu glorifico a Deus, vem mesmo, pode vir, vem todo domingo, vem todo dia, até um dia ele firmar. Eu prefiro que ele venha todo dia do que ele sume e não venha nunca mais. Mas eu preciso caminhar em cima de um propósito. E aí entra, eu disse, a fé madura. Uma fé madura é uma fé que sabe compreender que diante de uma situação adversa, o Senhor continua sendo Deus. E quando o assunto for Deus, nunca use a palavra ainda. Não porque Deus ainda é Deus, porque Deus ainda é poderoso, porque Deus ainda faz. Para com isso.
Deus é Deus. Deus faz. Deus é poderoso. Tira esse negócio de ainda do meio. Não adianta ficar me olhando com essa cara. Vamos lá. Vamos aqui, todos juntos? E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Atos 8, verso 6. Aqui é que entra o testemunho do ministério cristão. O que as pessoas estão ouvindo é a mesma coisa do que elas estão vendo na nossa vida, no dia a dia? Ou elas estão vendo uma coisa e ouvindo outra? Seu testemunho sempre precisa falar mais alto do que a sua voz. Jesus disse que as vossas obras, que os homens vejam as vossas obras e glorifiquem o vosso Pai Celestial que está no céu. As pessoas vão vendo as suas boas obras e vai glorificando o Pai Celestial que está nos céus. Certo? Os objetivos da nossa lição é aprender que Filipe foi, sobretudo, um servo submisso à vontade de Deus, entender que Deus pode usar-nos em diversas funções no reino, compreender que o dom mais excelente é o amor que devotamos a Deus e ao próximo. Falei um dia desse e repito: você quer agradar a Deus? Cuide das pessoas, ame as pessoas, tenha carinho para com as pessoas. Ah, mas tem gente que a gente quer matar. Verdade, irmão, verdade. Eu também tenho esse sentimento. Se for o caso, você ora por mim depois. Mas, mesmo querendo e não podendo, porque querer não é poder, a gente precisa de amar as pessoas, cuidar das pessoas, desenvolver o ministério da reconciliação, né? No dia a dia, e reconciliando todo dia, porque é para isso que o Senhor nos chamou, né? Vamos lá. Palavra introdutória. Agora sim, eu estou limitado, agora é de um lado, é do outro. Minha palavra introdutória está aqui, o Filipe pregando aí para o eunuco, tesoureiro lá da rainha de Candace. Então está aí. Vamos para a revista? Filipe, chamado ao diaconato. O que acontece com o chamado de Filipe aqui para ser diácono? Sabe, irmãos, às vezes a gente observa que a igreja, ela vai criando situações desnecessárias em relação aos ministérios da igreja. Um diácono, para que se estabeleceu o diaconato? Está aqui, ó. Naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Havia uma necessidade de que se ajudasse as pessoas. Não havia ainda estabelecido o direito das viúvas, benefício, loas e por aí vai. Nada disso existia naquela ocasião. Então a igreja, ela distribuía uma ajuda. E aí aqueles que não eram judeus, mas que se juntaram na causa do evangelho, eles vieram então e eles perceberam o seguinte: as viúvas judias, elas recebem mais ajudas do que as outras que não são. E aí então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O que os apóstolos disseram? Vamos separar 7 irmãos aqui, entre nós, que não são apóstolos, e eles vão cuidar de servir as mesas das viúvas, dos órfãos. Esse serviço social vai ficar com os diáconos. Eles serão chamados de diáconos, serão os serviçais. Nós vamos continuar na oração, na pregação da palavra, no estudo bíblico, no discipulado, no atendimento a essa demanda. E eles vão cuidar dessa questão da ação social. Aí,
o parecer agradou a comunidade, elegeram Estevão. Estevão foi o primeiro mártir da igreja. E é aqui que eu quero entrar. O cara é diácono, mas sendo diácono, ele pode também ser um exímio pregador, professor de escola dominical, professor do departamento infantil. Ele pode ser diácono, e ele também pode ser alguém que é usado por Deus no ministério de cura. Só que nós acabamos estragando algumas pessoas ministerialmente. Prega bem, então é pastor. Não, querido. Quem dera que pregar bem fosse o único requisito para ser um bom pastor. Quem dera. Talvez eu até estaria reprovado se fosse esse o requisito. Mas a questão não é bem essa. Ah, não, porque fulano ele convive bem com os irmãos, então ele pode ser pastor. Também não. São questões totalmente diferentes. Então nós temos aqui Estevão, o primeiro mártir, morrendo pela causa do Evangelho. Nós temos Filipe, um evangelista extraordinário, desenvolvendo um trabalho extraordinário, diácono da igreja. Então, o ministério diaconal, ele não é um trampolim, ele não é uma escada, ele é um chamado. O ministério diaconal são pessoas que são chamadas. Eu quero até incentivar os irmãos aqui na igreja. Trabalhe com seus filhos, para passar ali, cumprimentar os diáconos, respeitar os diáconos, tratar os diáconos com carinho. Os nossos diáconos têm feito um excelente trabalho. Vamos até aplaudir o Senhor agora pela vida deles? Deus abençoe. Diáconos abençoados. Então esse Filipe, ele era um diácono e era um evangelista, profundo conhecedor das Escrituras, um santo homem de Deus. Então, esse Filipe, chamado para o diaconato. Ah, tá. Aí, apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Não derramou óleo na cabeça dos diáconos. Não teve nada disso. Aliás, irmãos, não existe derramar óleo em consagração pastoral no Novo Testamento. Não tem isso na Bíblia. O óleo era derramado no Antigo Testamento, na consagração. O que nós temos no Novo Testamento é imposição de mãos. Aliás, Paulo falou com Timóteo: reavives o dom que há em ti, e pela imposição de mão dos presbíteros. Não tem derramar óleo na cabeça para consagrar pastor. Está claro isso? Ah, mas se quiser derramar, pode? Pode. Pode, dar um banho. Aí o cara compra um terno novinho, uma camisa novinha. E aí o Adriano chega aqui todo bonitão para ser consagrado a pastor. A gente entorna um litro de óleo na cabeça dele. Tadinho da Débora depois para arrancar esse óleo. Orar, né, Débora? Mas vale a pena, está sendo consagrado. Então, não tem, irmãos. Outra coisa, não tem consagração diácono. Lhes impuseram as mãos aqui, ó. Orou por eles. Vai trabalhar, meu filho. É assim que funciona. Aliás, na igreja batista, os diáconos são oficiais da igreja. Tem só 2 oficiais na igreja: pastor e diácono. Essa é uma doutrina batista. E o diácono, ele ocupa uma função, desenvolve uma função. Esse ano ele é diácono. O ano que vem ele pode não ser diácono mais. É assim que as coisas andam. Aí tem umas igrejas que consagram os diáconos, derrama a óleo na cabeça dele, tudo sentado no púlpito, 30 diáconos no púlpito. Para quê? O que esse cara está fazendo? Diácono é esse que trabalha. Isso aí. A consagração, ela é algo que estabelece não um tempo. A consagração é definitiva. Consagrou a diácono, então não consagra mais nada. Porque ele é diácono, eternamente diácono.
Vai ficar na portaria do céu, cumprimentando os irmãos com a paz do Senhor e dando boas-vindas. Não, vem cá, ora aqui, pastor, consagrando o meu carro ao Senhor. Por favor, depois da oração, me entrega o documento e a chave. Porque você consagrou o seu carro. Ele é do Senhor. Devo entender? Vamos apresentar as crianças. Vamos apresentar as crianças. Vamos consagrar a criança ao Senhor. Está consagrada ao serviço do Senhor. E é isso que ela vai fazer a vida toda. Dedicar a vida toda ao serviço do Senhor. Não precisa casar. Nós consagramos a Rízia? Consagramos, né? Dá tempo, não dá? Oh, meu Deus! Por que não consagrei, gente? O Cláudio Duarte fala assim: o bebê está pequenininho, tão bonitinho, parece um pão, dá até vontade de comer, né? Aí quando cresce, você pensa, por que eu não comi, gente? Meu Deus. Vamos lá. Então, essa questão da consagração, deu para entender aí? A motivação mais excelente. Vamos ler juntos? Na época em que isso, gente? Vence essa máscara sua, em nome de Jesus, velho. Você pode mais que isso. Vamos lá? Na época em que Paulo escreveu aos Coríntios, haviam poucos sacerdotes profissionais na igreja, se é que havia algum. Ele mesmo fazia tendas por profissão com seus amigos Áquila e Priscila. Outros líderes da igreja exerciam uma variedade de profissões e ocupações. Então, semelhantemente, quanto aos diáconos, é necessário que sejam respeitáveis. Isso aqui são características do diácono. Para ser um diácono tem que ter isso aqui, ó. Respeitável, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, se puder evitar pouco também é bom, não cobiçosos de sorte da ganância, conservando o ministério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Experimentados aqui tem a ver com o fato do diácono ter pelo menos um pouco de experiência de vida. Você não pode pegar um rapaz de 16 anos, 17 anos e colocar para ser diácono. A Bíblia está dizendo que não deve ser assim. Tem que ser alguém experimentado, né? Você tem que ter diáconos que tenham ao menos um pouco de experiência de vida. E outra coisa, Paulo vai dizer também que não pode ser neófito na fé, ou seja, não pode ser novo convertido. Não pode ser novo convertido. Eu tenho dois amigos. Um deles converteu, daí 6 meses era o vice-presidente da igreja. Isso é um erro. Isso é um erro porque ele é novo convertido, ele precisa de caminhar um pouco mais, ter mais experiência com Deus, para lidar com situações da própria administração da igreja, da vida da igreja. O outro converteu daí 1 ano, já estava entrando para o ministério pastoral. É um erro, irmãos, não pode fazer assim. Agora, eu quero trabalhar com você a questão da motivação. A motivação naquilo que você vai fazer. Os gregos criaram a dualidade do secular e do espiritual. Isso aqui é secular, isso aqui é espiritual. Isso é filosofia grega. O meu culto é espiritual, o meu trabalho é secular. O meu dinheiro que eu administro no dia a dia, comprar, vender, é secular. O meu dízimo é espiritual. Isso é filosofia grega. Qual que é a nossa filosofia bíblica? Tudo o que fizerdes, quer comais, quer bebais, ou se fizerdes qualquer outra coisa, seja tudo, o seu trabalho é espiritual, o seu dinheiro é espiritual, o seu namoro é espiritual, o seu casamento é espiritual, sua vida sexual é espiritual, é tudo espiritual. Tudo espiritual. Tudo para a glória de Deus.
Então, quando eu compreendo que tudo é para a glória de Deus, a minha motivação vai ser uma motivação mais excelente. Mexer com o pessoal do louvor aqui. Não, porque conta comigo, estou aqui, é para servir o Senhor, eu sou um servo. Então vamos lá, a escala aqui, essa música eu não canto não, hein? Espera aí. Essa segunda fala não combina com a primeira. Essa música eu não toco não. Põe outra para tocar. Eu estou aqui para servir, hein? Só essa aí que eu não toco. Não, querido. Não é assim que funciona. Estou aqui para servir. O que é para fazer? É isso aqui? Vou fazer. Diria o pastor Camilo. Faça conforme lhe foi orientado. É assim que a gente caminha. A minha motivação vai determinar esses comportamentos. Um dia uma senhora me procurou, dizendo que ia mudar de igreja. Pastor, eu vou mudar de igreja. Falei, mas por qual motivo? Não, porque tem umas coisas aqui na igreja que eu não concordo. Falei, eu também tenho um negócio aqui que eu não concordo muito não. Mas o senhor passou da igreja, mas não sou o dono. Vamos fazer o seguinte, fica, irmã, porque a senhora não concorda com algumas coisas, eu também não concordo com outras, a gente vai formando esse grupo aqui dos que não concordam. A gente vai fortalecendo. Se todo mundo que não concorda sair, como é que faz? Ela falou, é mesmo, né? Falei, vamos ficar. Aí resolvemos ficar. Ela ficou, também estou aqui até agora. Presta atenção, irmãos. A gente tem que pensar muito bem qual que é a nossa motivação em servir. Volte-se aí para a sua revista. Eu quero ler na revista. A Bíblia não incentiva que seus membros engalfinhem-se, buscando alcançar o topo de uma suposta carreira ministerial, cujo posto inicial seria o de discípulo, podendo chegar ao de apóstolo. Essa não é a proposta bíblica, irmãos. A proposta bíblica não é que a carreira cristã, ela começa sendo discípulo, daqui a pouco é cooperador, daqui a pouco é obreiro, e aí é diácono, evangelista, presbítero, pastor, bispo, apóstolo, vice-deus. Não é essa a proposta bíblica. Não é isso que Deus tem para nós. A Bíblia nos convida a servir o Senhor com motivação mais excelente. A motivação de adorar o Senhor. Eu estava ouvindo o presidente da Convenção Batista Brasileira ministrar em um evento nosso, acho que foi em São Paulo, e ele falava sobre um diácono da igreja dele, igreja onde ele é pastor. Reuniram o conselho da igreja para discutir a reforma da igreja. E esse diácono se colocou com veemência contrário à reforma. Ele entendia que esse não era o momento de fazer a reforma. Só que ele foi voto vencido. No dia seguinte, ele chegou no gabinete do pastor. Disse, pastor, eu vim deixar minha oferta aqui para a reforma. Mas o irmão foi contra ontem. Ele falou, fui contra, mas o conselho foi a favor. E eu não estou aqui para fazer o que eu quero. Eu estou aqui para fazer o que tiver que ser feito. E o que vai ser feito agora é a reforma, não é isso? Ele falou, está aqui minha oferta. A primeira oferta da reforma é de um cara que discordou da reforma. Quem está comigo aí diz amém. Isso é motivação mais excelente. Já que eu sou voto vencido, também não conta comigo. Não, eu sou voto vencido, mas conta comigo. A maioria decidiu, vamos fazer. Está certo? Isso é o que estava no coração de Filipe. Servir com excelência. Servir com a motivação correta. Todos nós precisamos e gostamos de ser elogiados. Mas não pode ser um elogio que me faz continuar e nem uma crítica que me faz parar. Eu preciso me movimentar pelo propósito. Não me movo pelo elogio, não recuo pela crítica. Me movo pelo propósito. Se tiver que recuar em algum momento, vou recuar também por causa do propósito. Espera aí, eu estou saindo do meu propósito, deixa eu recuar aqui. Deu para entender isso? Filipe, um evangelista em Samaria, e eu coloquei essa imagem aí tão bonita das missões,
Você pode fazer missão urbana, no lugar onde você está. Você pode fazer missão nacional. Você pode fazer missão transcultural. Nada vai substituir o fato de que você foi chamado para anunciar a Cristo. Eu estou querendo pregar lá no Iraque. Começa pregando para as pessoas que estão perto de você. Até porque quando você for para o Iraque, pode ser que você vai parar de pregar muito rápido. Então, vai pregando para as pessoas que estão mais perto de você, quanto você pode. Sabe como que é despedido alguns missionários nossos, lá na base missionária? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor lhe dê graça na sua missão, e nós nos encontraremos na glória. É assim. Alguns desses missionários sabem que estão indo para encontrar com a morte, mas estão indo levados pelo Espírito dentro de um propósito. Amém? Vocês ficaram pensativos, né? Mas é essa a realidade. Contei aqui de um pastor que eu conheci na Índia. Ele era novo convertido e uns hindus radicais descobriram que ele tinha convertido e o cercaram e espancaram muito esse moço. E ele lembrou que na carteira ele tinha um cartão de visita que era do missionário Marcelo, que pregou aqui no nosso aniversário da igreja há pouco tempo, que é quem tinha evangelizado ele. Ele pegou o cartão, colocou na boca, mastigou e engoliu, para que eles não encontrassem o cartão e não localizassem o Marcelo. Este é um rapaz que entendeu qual que é o propósito. Então as missões são missões urbanas, estaduais, nacionais, transculturais, mas ela precisa acontecer. A chegada a Samaria, contexto histórico, vamos ler esse texto aqui? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O testemunho começa onde, gente? Onde é a sua Jerusalém? Sua cidade. Aqui é a sua Jerusalém. Você começa evangelizando aqui. Depois você vai um pouquinho mais. Aí você vai para a Judéia, Santa Rita, Ubaporanga. Depois você vai um pouco mais, Samaria e até os confins da terra. Comece pregando o evangelho para os seus colegas de trabalho. Comece evangelizando os colegas de trabalho. Aqui é a ordem e aqui o cumprimento. E Saulo consentia na sua morte, aqui é a morte de Estevão. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja, onde? E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da... Jesus falou que era para ir para onde? Judéia e Samaria. Jesus falou que era para ir. Eles só foram quando? Quando levantou a grande perseguição. Aí eles foram. Irmãos, por que a gente funciona só na pressão tem hora, hein? Vamos ter vigília. Se o cara estiver passando uma luta muito grande, o pau estiver quebrando, ele é o primeiro a chegar na vigília. A vigília é 9h30, chega aqui 8h30. Deita ali atrás, com a cara no pó, já começa a oração. Aí a gente chega, já tem 1 hora que está orando. Oração de manhã, ele vem. Oração não sei que hora, ele está aí, pode saber. Irmãos, tem gente na igreja que quando chega assim, em dia de oração, já sei, filho, o negócio está feio lá. Se melhorar um pouquinho, não aguenta vir na vigília, não aguenta vir na oração, não aguenta. Porque a vida parece que melhorou. Tivemos vigília agora, sexta-feira. 35 irmãos estavam aqui orando. Eu não sei porque você não veio. Eu só sei que eu não te vi aqui. Agora uma coisa eu sei.
Nós precisamos de orar. E precisamos muito. Muito. Sim ou não? Quero incentivar você a acrescentar o seu tempo de oração, buscar mais fervor em Deus, mais graça em Deus. Então, os samaritanos rejeitaram todo o Antigo Testamento, à exceção do Pentateuco. O Pentateuco é o que, gente? Isso. Os 5 primeiros livros da Bíblia são eles. Esses aí são os 5 primeiros livros da Bíblia, chamado de Pentateuco, 5, Penta. Tá? Eles entendiam que o Pentateuco era a palavra de Deus e o resto não. Além disso, eles construíram um templo no Monte Gerizim que rivalizava com o templo de Jerusalém. Os samaritanos é uma mistura de judeus que casaram com povos não judeus, certo? Quando o reino do norte foi desfeito, o Israel. E aí então houve essa mistura e nasceu esse povo chamado samaritano. E os judeus detestavam os samaritanos, mas Jesus disse que tinha que pregar até para os samaritanos, porque a salvação veio para todos. É por isso. Os samaritanos. Então coloquei aí, e é interessante que Samaria ficava num território meio que no meio, onde o pessoal tinha que passar, né? Nesse trânsito de Galiléia para a Judéia, Jerusalém, Samaria ficava no meio, tinha que passar aqui, não tinha escape. Tinha gente que cortava a volta aqui, ó, atravessando o Rio Jordão e tudo, para poder não passar em Samaria. Tamanho era a rivalidade entre judeus e samaritanos. A reconciliação promovida pela graça de Deus. Volte para a sua revista aí. Eu quero considerar a sua revista. Uma aldeia de samaritanos fechou seu coração e suas portas para o Senhor Jesus, o que provocou uma reação indignada dos discípulos. 2 deles chegaram a sugerir ao mestre que lhes concedesse a autoridade de Elias, a fim de que lançassem fogo sobre os habitantes daquele lugar. Jesus, no entanto, não os atendeu, pois ele tinha propósitos maiores para ambos os povos. O texto está aí. Vamos lá. A mensagem contida na mensagem. Vamos ler juntos? Filipe foi até os samaritanos. O que mais? Filipe pregava a Cristo. As multidões escutavam sua mensagem. Filipe operava milagres em nome de Jesus. Agora observa, toda a mensagem de Filipe tem Jesus como eixo central. Tudo gira em torno de Jesus. Infelizmente, algumas pessoas estão se perdendo na pregação do Evangelho. Estão se perdendo porque está colocando outras motivações na pregação. E a nossa pregação é Jesus. Falar de Jesus, anunciar Jesus. Não ficar anunciando riqueza e tá. Não é esse o propósito do Senhor. Anunciar Jesus, o Cristo ressurreto. Vale um amém? Muito bem. Aqui, eu coloquei essa imagem aqui para vocês. Esta imagem aqui, você já ouviu falar sobre janela 10x40? É esta imagem aqui. Hoje já se fala em janela 10x50, 10x60, ela vai expandindo essa questão. Janela 10x40 são os países que estão aqui nesse meio, parte da Ásia, parte da África, que estão aqui, que são povos que se fecharam para a pregação do Evangelho, que se fecharam para a pregação da palavra de Deus. O mordomo-mor de Candace
Provavelmente era um convertido ao judaísmo. Ele tinha grande anseio de conhecer o Deus de Israel, como evidenciado pela leitura que fazia de Isaías. Além disso, o fato de viajar mais de 1.200 quilômetros para adorar na cidade de Jerusalém revela a sua piedade. Filipe, ele é impulsionado pelo Senhor. Olha, lá na estrada tem um homem, esse homem está lendo um livro, não está entendendo coisa alguma, aproxima e fala com ele. O que ele está lendo? Filipe aproximou do carro desse oficial da rainha da Etiópia, e ele fala: e aí, você está entendendo o que está lendo? Ele falou: como que eu vou entender? Ninguém me explica. Ele falou: explico agora. Era Isaías 53 que o rapaz estava lendo. Quem deu crédito à nossa pregação, a quem foi revelado o braço forte do Senhor, foi subindo como raiz de uma terra seca, não tinha beleza e nem formosura. Nós olhávamos para ele e o reputávamos por aflito, ferido de Deus. Nós olhamos para ele, dele não fizemos caso algum. Ele era um homem de dores, que sabe o que é padecer, mas verdadeiramente ele levou sobre si as nossas dores. O castigo nos traz a paz, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aí Filipe então vai destrinchar isso para ele. Ele fala: então é isso aí que eu estou precisando. E Filipe anuncia para ele sobre o batismo. E daqui a pouco eles olham e tinham a água, e o rapaz, o oficial da rainha, falou: e a água está aí, o que é que me impede de ser batizado? Ele falou: nada. Sem curso de batismo, irmão. Olha que doideira. Sem revista, sem nada. É lógico. Sem classe de catecúmenos. A igreja antiga falava catecúmenos. Uma palavra feia, né? O que eu quero colocar aqui para você é o seguinte: quando alguém recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, ele está pronto para ser batizado. É essa que é a realidade. Então, aqui, ó, pertinho, está, na janela 10/40, pertinho aqui está a Etiópia. A igreja na Etiópia, ela tem prosperado muito. Existe muita perseguição também dos muçulmanos. Um país pobre, mas um país que tem feito prosperar o nome do Senhor. Então está aqui, eu fiz questão de colocar porque a Etiópia está aqui pertinho dessa janela 10/40. Caminhando para terminar, esse aí é o texto que eu acabei de citar. O etíope tornou-se, o problema é se virar por cima aqui, né? Deixa não, gente, vocês não deixam não, hein? Fico com tanta vergonha que nem vem pregar à noite. Eu não venho também. O etíope tornou-se o primeiro cristão de que se tem notícia, pertencente ao continente africano. Pela segunda vez, em Atos 8, o evangelho moveu-se para fora dos estreitos limites de Jerusalém e da Judéia. Aqui tornou-se um missionário amando o Senhor, amando a palavra, sendo ministrado pelo coração de Deus. E eu termino com esse texto aqui. Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando ao certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, quem impede que seja eu batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água, ambos os dois, ambos desceram a água. Isso aqui fala de batismo por imersão. Se fosse por aspersão, não precisava ter descido os dois a água. Então, ambos desceram a água. E Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, não o vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Vou te contar o que está falando o texto aqui. Quando Filipe batiza o eunuco, o Senhor translada Filipe.
da onde ele estava para onde o Senhor o queria. Que coisa maravilhosa, irmãos, é bíblico, é palavra de Deus. O Senhor transladou o homem. Sabe por quê? E termino. Porque Filipe estava vivendo dentro de um propósito. Quando você vive dentro de um propósito, o Senhor providenciará todas as coisas que você precisar para cumprir o seu propósito. Tudo. Tudo que você precisar para cumprir o propósito, o Senhor providenciará. Quando você abandona o seu propósito, você segue por conta e risco. Portanto, fique no propósito e o Senhor te abençoará. Amém? Louvado seja Deus.